Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao programa da Escola Luiz Lois de Atuação Total. E nesse nosso 8º programa, a gente vai mais a fundo nas expressões faciais, nas emoções, com as gamas de atuação, que vão servir como um dimmer para você intensificar uma emoção, para você amenizar e para você conseguir trabalhar em vários estilos e gêneros diferentes. É uma técnica maravilhosa que vai te ajudar demais a destravar suas expressões e a ter mais controle sobre as emoções em cena e como jogar com elas para a sua obra artística. E vale lembrar que aqui a gente tem o nosso laboratório da Escola Luiz Lois, onde você pode se inscrever agora gratuitamente para receber um material complementar, para poder se aprofundar ainda mais nos seus estudos. E já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus colegas e se inscreva no canal para nos ajudar a ter vida longa aqui nessa série. O propósito desse programa é de a gente cobrir o ciclo de atuação total, que vai desde o silêncio, do momento que você libera a sua expressão, até as técnicas corporais, vocais, técnicas de atuação, até chegar à organização na dramaturgia e, logicamente, no seu espetáculo. Então, vamos lá para a prática, vamos lá para a nossa sala de ensaio e começar agora com o nosso rosto, as expressões e agora as gamas de atuação. Vamos lá? Então vamos lá, vamos dar uma atenção hoje para as gamas de atuação. Na semana passada a gente falou sobre as 7 emoções, só que agora a gente vai começar a modular, trabalhar as escalas dela, ou melhor, as gamas de cada emoção. Então a gente vai começar agora com a alegria, que foi a primeira que a gente viu, das 7 emoções universais. Então a primeira, a gente vai deixar antes o rosto neutro e a gente vai trabalhar as gamas de 1 a 8, sendo que a 1 é a mais sutil e a 8 é a mais intensa, é a maior, ok? Então vamos trabalhar primeiro a alegria. Primeiro vamos zerar, vamos deixar na gama 0, sem nada, aquela gama que você não consegue reconhecer emoção nenhuma, a neutra. E olha que não é fácil, porque a gente sempre tem um sorrisinho saindo, um olhar meio assustado, sempre tem alguma emoção vazando. Primeira coisa, relaxa o teu rosto e mantém o 0. O poker's face, a cara do jogador de pôquer. Agora vamos trabalhar a gama de 1 a 8 da alegria. Então, gama 1. A gama 1 é aquele sorriso que está atrás da máscara. Você vê bem sutil, você ainda não consegue reconhecer muito, não é muito visível. Mas você já começa a ver um rosto aberto, um rosto simpático. É esse é o 1. É muito agradável conversar com alguém nessa gama. O rosto já abre, já amplia, mesmo sendo uma coisa sutil. Aí o 2. O 2 ainda é sutil, mas ele já é visível, já começa a ver o sorriso. O 3 já amplia mais, já aparece nos olhos também. O 4 é o máximo sem aparecer os dentes, aquele sorriso bem aberto, mas sem os dentes. Esse sorriso a gente desconfia um pouco, quando não mostra os dentes a gente sempre desconfia. Parece que está escondendo alguma coisa. O 5 mostra os dentes e levanta a sobrancelha. O 6 abre a boca e amplia tudo. O 7 amplia mais tudo. E o 8 é o máximo que você pode fazer, cara de louco mesmo, dando gargalhada. E 0. É muito legal você trabalhar essas gamas para você liberando o seu rosto. Trabalhar mesmo essa abertura, ok? Então vai lá, vai do 0 e agora vai do 0 para o 8 direto. E volta para o 0. E vai para o 8. E volta para o 0. E vai para o 4. Para o 5. 6. 7. 8. E volta. Então vai trabalhando de tal maneira que você vai se acostumando com essas gamas, para ficar bem claro essas intensidades se corporificando no seu rosto, porque vai te surpreender, mas as pessoas não têm consciência dessa intensidade.
tá? Então, vai trabalhando isso porque vai ser muito importante para você usar em cena. Vou até deixar um exercício extra para vocês lá no laboratório da Escola Luiz Lois, tá? Então, se você não está inscrito, vai lá, se inscreva, tá? Para você poder ter acesso a esse material. Então, vamos lá. Agora, vamos para tristeza. Tristeza. Lembra que a alegria sobe e a tristeza desce. Vamos trabalhar as 8 gamas. Então, primeiro, vamos para o 0. Vamos zerar. E aí, gama 1. A gama 1 já começa a ter uma força da gravidade, né? A tristeza é para baixo, então já começa a aparecer uma vontade de descer a boca, o rosto vai descendo, mas é sutil. 2. A curva da boca já amplia para baixo, o olho já cai um pouco. 3. 4. 5. 6, 7, 8 é o máximo. E 0. Okay? Nossa, Luiz, é tão estranho fazer isso. Me sinto tão falso. Não se julgue. Vai fazendo, vai experimentando essas emoções. Você vai ver que ela vai começar a te dar um barato. Ela começa a propor estímulos psicológicos para você. Vai escutando isso, confia no corpo. Tá? E com isso você vai liberar também suas expressões. E agora começa a experimentar isso com as outras emoções. Escolhe uma das 7 emoções universais, que, recapitulando para você, alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, espanto e desprezo. Tá? As 7 emoções. Então, pegam, por exemplo, raiva. Como é que seria o 8 de raiva? Como é que seria o 8 de medo? E vai brincando com as emoções, pulando do 8 da alegria para o 2 de raiva, para o 3 de choro. Vai trabalhando, vai se provocando, você vai ter todo um guia para você poder trabalhar intensidades, cores diferentes da sua expressão. Para essa arte da pantomima é muito importante você ter esse domínio e para a atuação, seja no naturalismo quanto numa farsa, no expressionismo, vai ser muito importante você ter esse controle para você provocar emoções. Lembrando que a emoção pode vir de um pensamento para o corpo ou do corpo para o pensamento. É um caminho de mão dupla. Então agora exercita bastante isso. Eu recomendo que você pegue sua câmera, deixe lá te filmando e vai experimentando essas gamas de emoções. Começa pela alegria, tristeza, vai indo de 1 a 8. Você pode ir de 1 a 8, descer de 8 a 1. Trabalha uma outra emoção de 1 a 8 e vai criando esse repertório gestual para você ter uma máscara, uma expressão facial muito colorida, muito expressiva. E agora, vamos chamar a Airin para o nosso próximo quadro, o que um mímico e uma psicóloga pode fazer por você. Vamos lá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao quadro O que um mímico e uma psicóloga podem fazer por você. Então vamos lá, hoje a gente vai falar, logicamente, sobre as gamas das emoções, sobre essas expressões, mas antes, olha, trouxe um livro muito legal, como é de praxe, esse livro do Luiz Otávio Bounier, fantástico, sobre a técnica, a arte de ator, da técnica à representação, maravilhoso, necessário para o artista criador, tá? Muitas referências aqui de Etienne Decroux, de técnicas, de treinamentos. Então, ó, vou deixar também lá no nosso laboratório para vocês. Já se você não faz parte do laboratório, aqui na descrição do vídeo tem o link para você poder se inscrever gratuitamente para ter acesso a todo o material complementar que eu deixo lá logo depois aí dos nossos encontros. E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Vamos prosear? Vamos lá. Olha, que hoje você trouxe uma temática que eu gostaria muito de fazer uma provocação aqui, puxando a sardinha para o teu lado da área artística, porque a gente lida com muitas máscaras sociais ao longo do nosso dia a dia, das nossas rotinas, dos nossos afazeres, e geralmente é muito comum a gente perceber que às vezes as pessoas, elas não conseguem expressar, esboçar
a emoção que de fato elas estão sendo atravessadas no momento. Muitas vezes eu tenho pacientes que chegam e que me falam coisas terríveis e eles falam para mim com essa cara de aconteceu comigo e é uma coisa terrível, mas fazer o quê? E tem essa máscara que fica colada, né, que impede a gente às vezes de conseguir entrar mesmo em contato com a emoção, com a situação. E quando você propõe esse trabalho para os atores, eu acho fantástico, porque mesmo quando eu participo das aulas com você, eu percebo às vezes a dificuldade que é para o ator, até talvez em função dessas máscaras sociais que a gente usa no dia a dia, como é difícil para eles entrarem nessas gamas de atuação e nas gamas dessas emoções, se descolar mesmo dessas expressões, dessas máscaras sociais do dia a dia. Como que você sente isso com os atores e o que você sempre propõe para que eles possam cada vez mais ficarem colados mesmo com a emoção que eles querem explorar com os personagens, com as suas performances? Eu acho que isso tem uma coisa também da nossa própria cultura, Arim, nossa educação, porque a gente não aprende nas escolas a lidar com a emoção. Sim. Geralmente a emoção é algo que você esconde, onde você não mostra, e geralmente em muitos ambientes sociais, a emoção não vem de uma maneira positiva. Principalmente se forem eventos de negócio, eventos que têm uma formalidade maior, a emoção ela sempre entra meio que escondida, clandestina. Né? E sim, a gente tem sempre esse receio de não agradar ou de querer agradar. Então, com isso, aonde que concentra essa emoção, essas expressões? No rosto, em primeiro lugar, porque é o nosso cartão de visita. Então, a gente tenta sempre ter ou uma expressão que agrade, então um sorriso, como você estava falando, sempre vem, e ele acaba parecendo aquele sorriso que eu falei no nosso encontro passado, aquele sorriso falso, em que não envolve os olhos. Você vê que embaixo a pessoa está rindo, mas os olhos às vezes trazem uma tristeza, ou então traz uma apatia, que não tem uma congruência com aquele sorriso da parte inferior do rosto. Então a pessoa já começa a corporificar aqui essa expressão social, de você ter um sorriso social, de você agradar. E aí a gente começa a tensionar, criar tensões do rosto que vão fazendo parte da nossa cultura corporal. E aí quando você vai estudar teatro, você chega lá com o rosto tenso. Sim. Ou então com aquele sorriso. E conforme a obra que você pega, você vai trabalhar uma farsa que vai precisar que você dilate aquele sorriso, que faça expressões bem grandes, ou então você vai trabalhar uma peça naturalista, que você vai ter que ter um controle maior, ou então uma comédia dell'arte, ou você vai trabalhar uma tragédia. Então você vai precisar ter uma maleabilidade nas suas expressões, que aí sim é muito importante o que a gente fez hoje com as gamas de atuação, de você conseguir trabalhar essas gamas desde o sutil até o máximo que você usa, por exemplo, em tragédias, em farsas, em comédias, em realidade fantástica. E às vezes a gente, por estar tão habituado com as nossas expressões sociais, a gente não consegue sair daquela gama 1 e 2, 1, 2, 3, e fica sempre com aquela emoção muito controlada e sutil. Para o artista, é importante você desconstruir isso, de você entrar nesse fluxo aberto e fazer do seu rosto esse portal mesmo das emoções. É interessante isso que você está trazendo, porque realmente é o que a gente percebe muito até em sala de aula, quando você trabalha com os alunos a tristeza, por exemplo, como ela é uma emoção difícil de ser acessada, de ser construída, como é difícil para as pessoas sempre associar o choro a uma coisa farsesca, a uma coisa muito caricata, e é fantástico você trabalhar com a construção dessas gamas no teu rosto, de fora para dentro, e o quanto isso começa também a contaminar internamente e você colar aí, na verdade, da tua expressividade. Mas é muito interessante perceber como existem algumas emoções que, por não serem tão aceitas
socialmente, por indicarem às vezes uma expressão de fragilidade e não de vulnerabilidade, elas acabam sendo colocadas de lado, ou então a gente não consegue incorporar isso mesmo e trabalhar com essas emoções, né? E confiar no corpo, porque isso aparece quando a gente faz exercício, por exemplo, da cadeira das emoções. O exercício que a gente coloca os atores sentados assim, vão trabalhando as gamas das emoções, né? Com 1, 2, 3, até chegar no 8, vai descendo. E é muito difícil no início eles se deixarem levar por essas emoções, porque eles ficam sempre se julgando. Eu tô parecendo falso. Não, eu não consigo chorar. Tô feio. E começa a entrar todas essas autocríticas. Primeira coisa é entrar mesmo nesse devir, de você se colocar, se permitir errar e escutar o que o seu corpo traz. Porque a neurociência já comprova, quando você faz uma expressão facial, você simula uma emoção com o teu rosto, você começa a iluminar aquela parte do cérebro responsável por aquela emoção. Então, se você insiste, começa a criar realmente emoções reais. Olha que ferramenta legal para atriz e para os atores. E para a vida, né? Para a vida. Especialmente quando você está mal. Exatamente. Tá, então esse exercício é um exercício muito legal e para quem faz parte do laboratório, eu vou deixar um exercício muito legal extra, que legal. Tá? Para vocês poderem praticar aí na casa de vocês. E é muito legal que você trabalha com essas gamas em ações. Como que você começa a interagir e você vai ver que quando você muda uma expressão facial, traz uma outra dinâmica corporal, um outro gestual, uma outra voz, uma outra velocidade, muda tudo. Então é uma ferramenta muito útil para a gente. Me fala uma coisa, como é que as pessoas fazem para acessar o laboratório? Então, para acessar o laboratório, é só você ir na descrição do vídeo, aqui tem um link e se inscreva lá gratuitamente, você vai ver que já tem muita coisa lá para você poder reforçar os seus estudos. Indicações de livros estão fantásticas, as referências bibliográficas estão incríveis muitas lá. Coisas. E olha, eu tenho um recadinho, hein? Importante. Se você quiser que a gente fale sobre algum assunto, se tem alguma coisa que você tem curiosidade, tanto com relação às técnicas para o palco e também como levar a arte para a vida, para o dia a dia, deixa nos comentários a sua indicação, a sua sugestão, as suas dúvidas, que a gente responde no próximo programa. Então é isso, gente. Até a próxima. Te vejo e vai exercitando aí. Até. Até.